força e o poder ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus. E o poder ao Rei Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, entramos na Tua presença, primeiro para pedir que o Senhor tenha misericórdia das nossas almas e das nossas vidas, primeiramente para nos redimir de nossos pecados, nossas falhas, nossas faltas, nossas fraquezas. Nós admitimos que nós não somos perfeitos e que nós carecemos da Tua misericórdia todos os dias. Pai amado, que não possa ser eu falando aqui nessa live, mas que possa ser o Espírito Santo do Senhor, que possa penetrar aqui nessa live e que possa permanecer, a fim de que abra nossos olhos, a fim que abra nosso entendimento e que as escamas dos olhos possam cair e que possamos ver de fato qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E é pela Tua misericórdia e bondade e fidelidade que eu peço e oro com perdão dos nossos pecados. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Que a paz que excede todo entendimento possa te visitar nessa tarde. Que você possa sentir a presença do Deus vivo aí com você neste momento, que você possa separar este momento para poder estudar a palavra de Deus comigo aqui e que o Espírito Santo Todo-Poderoso possa trazer o espírito de discernimento, entendimento e sabedoria para a sua vida nessa tarde. Lembrando que hoje é um dia especial para as mulheres, né? Então eu gostaria de parabenizar a todas as amadas que estão assistindo aqui hoje, falar que o nosso dia, ele é todo dia, né? Ele é todo dia, e dizer que vocês são muito abençoadas e que ninguém entra nessa live por acaso. Ninguém entra nessa live por acaso. Que Deus Todo-Poderoso possa visitar o teu coração nessa tarde e que possa revelar um pouco da sabedoria e do entendimento dele, sim, dele. Não é de mim, não é dos meus estudos, não é da minha voz, da minha fala, da minha língua, mas é ele Todo-Poderoso que nos visita nessa tarde e que pode passar um pouco de sabedoria e conhecimento para todos nós, amém? Hoje nós vamos usar muito a Bíblia, nós vamos falar de três trechos da palavra, e por que hoje nós vamos ter que ler 3 trechos, porque o que eu vou falar aqui vai ser algo que eu preciso que tenha embasamento bíblico, porque pode ser algo que você não tenha escutado ainda, pode ser algo que você duvide, né? Porque de repente é algo que você nunca ouviu falar, pode ser que seja algo que você não tenha conhecimento disso, mas eu venho de antemão a te falar que tudo que for falado aqui, nós teremos embasamento bíblico. Por quê? Porque esse canal não é
denominacional, ele não é religioso, ele não é escolhido apenas para uma porção da população mundial, né? Ele é para todos que querem. Obrigada, Ariane, Deus abençoe. Ele é para todos que querem saber um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus. Lembrando que aqui nós servimos ao Deus vivo e criador, que é único, né? O único, aquele que vem de Abraão, Isaque e Jacó. E aqui nós acreditamos na aliança eterna que Deus fez com Abraão, cujo... Bom, dito isto, conforme eu prometi, né? Hoje nós vamos terminar de falar sobre lobos e ovelhas. Lobos e ovelhas. Lembrando que quando nós chamamos, quando nós falamos lobos, né, que é mencionado inclusive na Bíblia, conforme diz Mateus 10:16, né, que nós fomos enviados para o meio de lobos e nós precisamos ser prudentes como serpentes, né? A palavra também traz a expressão perverso. Perverso. E hoje eu vou dizer, né? Hoje eu vou tratar o que quer dizer, do que se trata quando a palavra diz sobre o ser perverso, né? Será que perverso é o lobo? Será que são as mesmas pessoas? A palavra perverso, ela é dita na Bíblia várias e várias vezes, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E o que você precisa ter em mente é que o perverso, ele é aquele que pratica perversidade. Isso não é difícil de se compreender, certo? Mas, você saberia me dizer por que Deus criou o perverso? Talvez você nunca... Desculpa, eu não tô lendo aqui os comentários, amados, porque hoje a palavra vai ser bem densa. Hoje a gente vai ter 3 trechos que a gente vai estudar, então vocês me perdoem, eu não vou conseguir ler muitos dos comentários, tá bom? Mas, de antemão, eu já te falo que vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena, tá bom? Todos que entrarem aqui estão aqui por um propósito. Ninguém que entrar nessa live, tanto que eu não me importo com a quantidade de pessoas, não importo com a quantidade de audiência, porque eu sei que a audiência que tem neste horário, neste canal, são pessoas que realmente precisam ouvir do que eu vou falar hoje. Não é um assunto para todas as pessoas, e quando eu digo isso é porque você precisa ter um grau de maturidade emocional para compreender o perverso, porque o perverso em si é uma pessoa que não tem maturidade emocional para lidar com problemas, mas isso já é uma coisa mais da minha profissão, né? Porque, para quem não sabe, eu sou psicoterapeuta. Mas o que eu posso dizer o assunto que vai ser tratado aqui, ele é para pessoas que realmente querem entender. E agora eu já vou entrar no tema da live. Por que Deus permitiu que você conhecesse, que você se relacionasse, que você nascesse em uma família onde tem pessoas assim? Por quê? Que Deus permitiu que o perverso te abordasse, entrasse na sua vida e fizesse o estrago que fez. Esse é o tema da live hoje. Oi, Vi, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo. Seja bem-vinda. Feliz Dia das Mulheres para você também. Saudade de você também. Como você está, minha amada? Por quê? Por que Deus permitiu que você conhecesse o perverso? Por que Deus não afastou essas pessoas de você? Por que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor e cuidado para conosco, que foi inclusive provado na cruz do Calvário, ao qual Ele mandou o único filho dele a morrer por nós, por quê? Que Ele permitiu que um predador social entrasse na sua vida, te roubasse, te traísse, te enganasse? Por que Deus permitiu isso? Pode ser que você esteja se perguntando isso. Pode ser que você já tenha pensado a respeito disso.
Sou uma pessoa boa. Pode ser que você, de repente, né, tá pensando assim, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a nenhuma formiga, dou para os pobres, para as pessoas necessitadas, sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa que não cometo delitos, sou uma pessoa fiel, verdadeira, uma amiga honesta, uma amiga compreensiva, sou uma pessoa capaz de ter relacionamentos saudáveis. Por quê que Deus colocou o perverso na sua vida? Pode ser que você já tenha se perguntado isso algum momento da sua caminhada de fé. E essa pergunta não te faz traidor do amor do Pai, ou até mesmo questionador do amor do Pai, muito pelo contrário. Essa pergunta, ela é naturalmente feita para as pessoas que são empatas. Se você é uma pessoa empata, se você é uma pessoa que tem a capacidade de se colocar no lugar do próximo, pode ser que você já tenha se questionado isso, né? Tem um irmão falando aqui que você está falando da minha vida. Prestem muita atenção. Existe um porquê. Existe um porquê. Existe uma explicação. E com essa explicação, eu espero que você não só pare de perguntar isso, né, ao Criador. Com essa explanação que a gente vai ter aqui nessa tarde, eu gostaria que você não só parasse de ter esse sentimento de que fui esquecido por Deus. Pode ser que você esteja pensando nisso. Eu acho que o Senhor não se agradou de mim. Ou então é um castigo porque eu fiz algo errado. Ou então porque Deus está querendo... não sei o que passa na sua cabeça, né? Mas se em algum momento da sua vida você passou na sua cabeça... Por que você conheceu alguém assim? Por que você teve amigas na sua infância, na sua adolescência que te traíram? Você já se questionou isso? Por quê? Parecia que sempre era você que era o bobo, era aquele que pagava tudo, era aquele que fazia tudo e que sempre saía como errado. Por que isso acontece na nossa vida? Nós vamos ler, deixa eu ver qual que a gente vai ler primeiro. Primeiro, nós vamos ler Ezequiel 3, 18 e 19. Você vai entender. Por que Deus colocou uma pessoa assim do seu lado? Por quê? Teve um propósito. Porque desde a fundação do mundo, desde antes da fundação do mundo, o seu propósito já foi escrito, traçado. Assim, quando Deus colocou um nome a você, e sim, o nome que você tem foi Ele que concedeu. Assim, por isso que o nome é muito importante, né? Um dia eu vou fazer uma live a respeito disso. Procure saber qual é o significado grego e hebraico do seu nome, né? Procure saber o significado, porque o nome que é nos dado foi permissão divina e muitas das vezes tem muita explicação a respeito do que precisamos, ou do que somos, ou do nosso propósito de vida através do nosso nome, Então, um dia, se você tiver curiosidade, procure o significado do seu nome em grego ou em hebraico. Procure nessas duas traduções, tá? Eu tenho certeza absoluta que algo vai mexer com você, algo vai te tocar, algo vai te incomodar. Nome é algo muito importante, muito importante. Bom, então primeiro nós vamos em Ezequiel 3. Oi, Kathleen, tudo bem? Amém, amada. Que bom te ver aqui. Quanto tempo? Não é fácil ouvir, eu te entendo plenamente, eu entendo cada palavra que você está falando aqui. Não é fácil. É traição em cima de traição, é mentira em cima de mentira. E não é só de relacionamentos amorosos, são da parte de amigos, de vizinhos, de familiares, de parentes. Por que acontecem essas coisas? E sempre você acaba como o prejudicado, a prejudicada. Isso acontece muito
com as pessoas que são empatas, com as pessoas que são puras de coração e que não veem maldade em tudo, né? Bom, então a gente vai ler aqui em Ezequiel e depois a gente vai ler um outro texto também. Primeiramente, leia, escute esta palavra com o coração aberto, tá? Não fique dentro de uma bolha, né? E a religiosidade faz muito isso, né? De que você é intocável, de que você é inatingível e que de você é coberto pelo sangue de Jesus Cristo e que nada vai te tocar. Eu já expliquei isso aqui para os irmãos. O mundo não é justo. Ai, por que eu nasci com uma família assim? Ai, por que eu sofri isso na minha infância? Ai, por que sabe, Deus revelou o nome do meu filho e está grávida? Glória ao Deus vivo. Amém, Mari. Que bênção, minha amada. Daniel é um nome profético, Além de ter sido profeta, é um nome profético. Glória a Deus pela vida dele. Já abençoa em nome do Senhor Jesus. A Ariane está falando que ela perdeu a explicação sobre se já questionando o significado dos nomes. Não foi uma explicação, não, Ariane. Foi só... Eu só estou orientando aqui que quando se é dado um nome a nós, foi permissão divina, né? E que muitas das vezes, se não todas, o nosso nome, quando você busca a origem dele grego, né? O Novo Testamento foi na maior parte escrito em grego, e o Velho em hebraico, procure essas duas traduções. O meu é pura também, o meu nome também vem de pureza. Procure em hebraico e procure também em grego. Eu tenho certeza que você vai buscar algo de algo que vai mexer com você. Algo que vai mexer com você. Você vai ler e vai falar assim, nossa, é verdade. Olha só, foi um nome profético, né? Todo nome é profético, porque ele é dado por Deus Todo-Poderoso. Deus permitiu que você tivesse aquele nome. Nome é algo tão importante que Arão passou a se chamar Abrão, para vocês verem que Deus não queria que ele carregasse o nome, antigo dele. Deus não queria que ele carregasse aquele fardo do nome antigo e deu um nome novo. Para quem não sabe, eu não vou entrar nesse assunto, tá? Porque esse assunto eu vou falar na live sobre maldições hereditárias. Oi, Kel, tudo bem, minha amada? Seja bem-vinda. Feliz Dia das Mulheres, meninas. Feliz Dia das Mulheres, viu? Eu não vou entrar nesse assunto, tá? Mas só para gerar um pouquinho de curiosidade para vocês, e na série de lives sobre maldições hereditárias, eu vou falar mais profundo disso. Os pais de Abraão, eles mexiam com magia, com o espírito de adivinhação, né? Então é só uma pitada do que a gente vai falar sobre maldições hereditárias, tá bom? Bom, então vamos lá. Sim, a Ari tá falando aqui, então faz sentido mesmo. O inimigo usa das características para fazer mal. Sim. Por quê? Porque o nome que foi te dado através... Obrigada, minha amada, muito obrigada, viu? Através do seu nome, que Deus permitiu que a sua família, de quem te criou, de como você foi registrado, é um selo que você carrega. É um selo. Né? É um selo. Tanto que eu acabei de falar aqui de Arão e Abrão, né? Alguns dos nomes da Bíblia, alguns dos homens mais ativos na Bíblia, foi trocado o nome. Deus não queria que aquela pessoa carregasse aquele estigma daquele nome antigo, e foi trocado. Bom, dito isto, vamos para Ezequiel. Ezequiel 3, 18 e 19. 18 e 19. Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disser para advertir do mau caminho, para lhe salvar a vida. Olha que pesado isso, gente. Esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Profunda, hein?
Deus está falando aqui que o sangue do perverso vai ser requerido a nós caso nós não falemos da verdade. Mas, né, aí depois Deus fala aqui o contrário. O que acontece se você avisar? Se você for um vaso de bênção ali na vida daquela pessoa. Mas, se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu salvastes a tua alma. É pesado. Quer dizer que se um perverso entra na sua vida e pessoas más, ruins, pessoas que têm intenção de te fazer algum dano, se essas pessoas entram na sua vida e você diz não, você não... Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Se alguém te aborda, se um amigo seu te aborda e fala assim, olha, vamos roubar um banco comigo, né? Faz de conta que uma pessoa vem e fala isso pra você. E eu falei, não, né? E você vai e fala, não, isso não vem da minha índole. Eu não sou uma pessoa que corrompe a lei, nem de Deus, nem dos homens. Você mostrou o que é ser correto. Você mostrou o que é ser verdadeiro. Você mostrou que você tem moral, você tem ética e, mais ainda, você é temente à lei de Deus. Você é temente ao Deus Todo-Poderoso. Mas se essa pessoa não se converter, se essa pessoa não ver que está errada, não admitir o erro, não admitir que existe um Deus Todo-Poderoso e se arrepender do mal que fez e permanecer na iniquidade, aqui fala que se essa pessoa não se converter, essa pessoa morrerá na iniquidade. Mas você salvou a sua alma, porque você, além de você ter sido fiel a Deus, além de você não ter dado brecha para que o inimigo trabalhasse na sua vida, que você fizesse algo errado, além disso, você mostrou para o perverso, você mostrou para o infrator, você mostrou para aquela pessoa que não tem ética, não tem moral, que o que é correto de fazer, você mostrou. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa parte de mostrar o que é correto. Agora eu vou entrar quando você tem um relacionamento com alguém assim. Muitas das vezes você tem um relacionamento com alguém por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, 30 anos. E essa pessoa... Tem até um ditado que fala, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa pessoa não furou. Continua na bolha da ignorância, do desrespeito, da descrença no Deus vivo. E você, por várias vezes, já tentou mostrar para essa pessoa como é ser alguém do bem. E aqui eu nem estou falando aqui da parte espiritual, eu estou falando realmente da parte, né, do mundo aqui que a gente vive, ser uma pessoa boa, ajudar ao próximo, não mentir, não trair, não enganar você com a sua própria vida. E agora eu estou falando de relacionamentos mais longos, né? De repente você foi aí casado ou você teve um relacionamento aí com uma pessoa 10, 15, 20, 30 anos. Uma vez teve uma pessoa que entrou aqui com 37 anos, casada com um narcisista e teve a coragem de se separar. Você, né, para essa pessoa, a pessoa ao seu lado, olha que forte isso, gente. A pessoa ao seu lado teve 37 anos da misericórdia divina de ter alguém como você ao lado. É forte. E por 37 anos, essa pessoa não admitiu nem a presença do Deus vivo na vida dela, não admitiu que estava errado, não admitiu se arrepender dos pecados, muito pelo contrário, começou a ficar pior.
Porque quando você perdoa alguém assim, eu já gravei um vídeo desse respeito no meu canal profissional, quando você perdoa uma pessoa que tem uma índole má, que tem uma índole que não quer se converter, não admite erro, essa pessoa acredita que pode fazer muito pior a você. Afinal de contas, você é um ser santo. Afinal de contas, você é um ser que perdoa tudo. Sim, pai, mãe, irmãos, qualquer pessoa. Isso não é apenas para relacionamentos amorosos, serve também para relacionamentos familiares, parentes. Sim, você já mostrou para aquele seu pai, para aquela sua mãe, que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa pura, que você gosta, obrigada pela Rosa, gosta genuinamente das pessoas, que você faz o bem sem ver a quem, e essa pessoa insiste em te fazer mal, em falar mal de você nas suas costas, em te criticar de forma destrutiva. Essa pessoa continua não querendo que você cresça na carreira, cresça na vida, cresça nos negócios, no amor. Essa pessoa continua por anos e anos e anos. Por isso que parentes tóxicos a gente precisa se afastar. Eu já expliquei aqui como que se faz isso. Eu já expliquei, porque parentes muitas vezes você não pode bloquear, você não pode deixar de ir na casa, mas você pode sim criar limites. Então, essa pessoa por 37 anos teve a oportunidade de se arrepender, teve um exemplo vivo ao lado do que é ser bom, ser amável, ser corajoso, viver na dependência de Deus. E agora eu já estou falando do lado cristão, do lado espiritual. Essa pessoa já teve com certeza, em 37 anos, eu tenho a absoluta certeza que essa pessoa provavelmente viu milagres acontecerem na vida dessa pessoa. De repente você aplicou para um trabalho e aquele trabalho tinha 4.000 inscritos e você foi a escolhida ou escolhido. E aí aquela pessoa fica estupefata, fala, como? Você nem é tão inteligente assim, a sua faculdade nem é tão boa assim, você nem tem tanta experiência assim. Então essa pessoa já viu milagres acontecendo na sua vida, só que a inveja, o rancor, a vontade de ter a paz, a sabedoria, a luz que você tem, corrói essas pessoas. E essas pessoas não admitem na presença de Deus na vida delas. E essa pessoa, né, a Alane está falando que são muitos milagres, eu não duvido, porque a caminhada com Deus, ela é um milagre todos os dias. A caminhada com Deus é um milagre todos os dias. Nós, eu incluo também no pacote, nós não temos a mínima ideia de todos os livramentos que nós passamos ao longo das nossas vidas. Nós não temos a ideia dos livramentos, dos anjos ao redor, daquele, né, quantos testemunhos que a gente já viu de incêndios em prédios, que o fogo corroeu o prédio inteiro e que o apartamento de uma pessoa que é fiel a Deus ficou intacto. Quantas vezes eu já vi relatos assim? Quantas vezes você já viu relatos que ladrões entraram no condomínio e todas as casas foram esmiuçadas, quebradas, roubadas, e a casa do fiel ficou intacta? Eu já vi com meus olhos. Então eu posso te dizer que nós não temos a mínima ideia de todos os livramentos, todos os milagres que nós vivenciamos todos os dias. E essa pessoa percebe que você é diferente, mas não acatou a oportunidade, não agarrou a oportunidade, não clamou, não suplicou pela misericórdia divina. Muito pelo contrário, continuou nas mesmas práticas, abusando, enganando, traindo, roubando, agindo de má fé, denegrindo sua imagem, tirando a sua autoestima. Muitas das vezes você já perdeu empregos, isso aconteceu comigo. Perdeu empregos, perdeu oportunidades, porque aquela pessoa tem uma inveja tão grande que começa a te sabotar, dizer que você não serve para isso, dizer que a sua roupa tá feia, dizer que seu cabelo tá assim, que você é assim, que você é distraído, que você não vai dar conta, que tantas coisas, tantas mentiras, porque a gente sabe quem é o pai da mentira, são ditas da boca dessas pessoas, desses perversos para nós,
E quando nós temos a nossa autoestima baixada, fica muito mais fácil para o predador, para o perverso, exercer poder sobre a sua vida. É por isso que eles e elas fazem isso, tá bom? Por isso que eles e elas fazem isso. Glória a Deus, amém, amada, amém. Vi um vídeo de um marido que traía a mulher e ela era cristã e ela deixou nas mãos de Deus. Deve ter agora alguma continuação. Por fim, tanto o marido como a amante morreram num acidente de moto porque ele não creu em Deus. Gente, são muitos testemunhos, gente, muitos testemunhos. E aqueles acidentes que a gente vê, que a pessoa está parada num lugar e aí do nada a pessoa se move e vem um caminhão ou um carro, bate naquele lugar e a pessoa se moveu segundos antes. Vocês acham que isso é coincidência, que isso é sorte? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Os pastores começam um grande pecado com a cobrança do dízimo. Na verdade, Etelvino, esse não é assunto da live, tá bom? Um outro dia nós podemos falar sobre isso, tá? Um outro dia nós podemos falar sobre dízimo aqui na live, tá bom? Eu vivo sobre pressão psicológica. Quando vou mostrar a atitude que está errada, ele me chama de anta. Sim, isso daí é, primeiro, mentira. Começa a te chamar de nomes pejorativos, nomes que você não é e você sabe disso. Só que aquela pessoa quer diminuir você até chegar a um ponto que você achar que não vai ser feliz com mais ninguém. Até você achar que você não merece mais ninguém. Até achar que só aquela pessoa pode te aguentar, afinal de contas você é isso, você é aquilo outro. É uma cilada. É uma cilada. Bom, eu vou continuar aqui com a palavra. Então, primeiro a gente viu aqui que por que essas pessoas entram nas nossas vidas? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor para com o pecador, e todos nós somos pecadores, Deus nos coloca na vida dessas pessoas para tentar converter esse coração, para tentar amolecer esse coração duro, tentar com que essa pessoa veja como é andar com Cristo e de repente convencer essa pessoa que realmente escolher a Cristo é o melhor a fazer. Só que o perverso, e eu já disse aqui e eu repito, ovelhas jamais serão lobos, ou se quiser o contrário, lobos jamais serão ovelhas, até o fim, até o último suspiro. Se essa pessoa não se converter, aqui diz na palavra, essa pessoa morrerá na sua iniquidade. Não sou eu que estou falando, gente, é o profeta Ezequiel 3,19. Essa pessoa morrerá na sua iniquidade. Mas tu, eu e você, salvamos as nossas almas. Nós estamos... Como é que o Pôncio Pilatos fala? Eu lavo minhas mãos. Você lava suas mãos. Porque a sua função foi feita. O seu propósito, o seu papel, aquilo que Deus colocou na sua mão foi feito. Mas tudo tem um fim. Lembra do que a palavra diz, gente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não coloca perversos, olha que forte isso. Ele não coloca perversos na nossa vida para que os perversos nos façam morrer. Porque vai ter uma hora que vai ter a hora do basta. Essa hora ela tem que chegar. Porque senão... a palavra não estaria falando a verdade. Na palavra diz que Deus tem um pacto de paz conosco. Jeremias 29:11 diz que eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E se você está do lado de alguém cruel, perverso, um lobo, você está tendo paz? Então o dia do basta vai chegar. O dia do basta vai chegar. Bom, então aqui eu já expliquei por que o perverso foi colocado na sua vida. Agora eu vou falar, agora nós vamos lá para Ezequiel 18. Eu quero falar da misericórdia de Deus para essas pessoas. Eu quero falar sobre o amor infinito sobre o pecador. Eu quero dizer o que acontece caso essa pessoa tenha realmente uma mudança de vida. Se essa pessoa tenha realmente uma mudança de mindset, metanoia, né? Metanoia é quando a pessoa troca de caráter. A pessoa era de um jeito
Isso eu já vi acontecer e eu acredito nesse milagre, eu acredito. É raro, mas existe, né? Então a pessoa tem uma metanoia de vida, a pessoa tem uma mudança de comportamento drástica, brusca, e Deus permite isso, permite isso. Se for uma ovelha desgarrada, se for uma ovelha perdida, na palavra diz que eu vou lá buscar as minhas ovelhas, eu é que vou lá pegá-las, eu é que vou lá resgatá-las, tá? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Os pastores estão... Ah, tá, de novo, eu tô lendo aqui de novo, desculpa, gente. Sonho com a quebra de aliança que estava quebrada no sonho. Eu ficava triste, falava, você está quebrando. Sim, sim. Inclusive, você está falando de aliança, eu tenho aqui, cadê? Ó, aliança. Eu estou fazendo um estudo, não sei se vai dar para ler, ó. Eu estou montando aqui um estudo para uma live exclusiva falando sobre alianças. Eu estou montando uma live aqui, uma aula, para a gente discutir sobre alianças, tá bom? Nada que eu faço está bom, é bem assim mesmo que funciona. Fechava a cara, falava com deboche, você é inteligente querendo diminuir minha conquista. Sim, sim. Isso é muito comum das pessoas invejosas. E não só companheiros amorosos. Pais, mães narcisistas, parentes, primos, vizinhos, familiares que têm inveja de você, sabe que você carrega algo muito precioso que essas pessoas não conseguem falar, não conseguem carregar, não conseguem demonstrar, porque você nasceu com esse presente, você é esse presente, Deus colocou essa luz em você e somente em você. Então muitas pessoas, muitos perversos inclusive, têm muita inveja dessa luz. Tem muita inveja e por isso que jogam jogam ali um balde de água em você, falando que você não é nada, você não é ninguém, você não dá conta, você não consegue. E eu já expliquei aqui por que essas pessoas fazem isso. Porque querem exercer poder sobre a sua vida. Não querem que você seja uma pessoa autônoma. Querem te controlar. Porque aquilo que é controlado é facilmente manipulado. Aquilo que é controlado, e você, quando está com a autoestima baixa, quando você está perdendo a sua identidade, quando você está perdendo a sua essência, você não sabe nem quem mais você é altamente manipulável. Porque qualquer coisa que eu falar, qualquer coisa que eu tentar ali fazer, te convencer, eu vou convencer. Porque é uma pessoa que está fraca. É uma pessoa que está fraca. Não, essas pessoas não nos querem ver bem. Pessoas invejosas são pessoas que não querem você melhor do que elas. São pessoas invejosas, tá? Bom, e caso essa pessoa, né, pra não dizer que na minha live eu só falo das coisas ruins do lado do perverso, né, pra não dizer que, você só fala mal das pessoas, só fala mal do perverso, só fala mal do abusador, só fala mal... Eu vou falar uma coisa boa. Vou falar uma coisa boa, que é quando essa pessoa se converte, tá bom? E tá falando aqui em Ezequiel 18:21. 18:21. Mas se o perverso se converter, né? Então aqui o profeta Ezequiel tá falando, pode acontecer dessa pessoa se converter. Afinal de contas, fica tantos anos ao seu lado aprendendo o que é amar, aprendendo o que é compartilhar, aprendendo o que é ser uma pessoa empata, que aqui o profeta Ezequiel diz, mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto, justo, certamente viverá. Certamente essa pessoa viverá e não será morto. Não será morto. E essa morte aqui, eu acredito que ela não é física. Ela é a morte espiritual. É aquela pessoa que a gente lava as mãos e fala, não tem mais jeito para essa pessoa. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Deus joga no mar do esquecimento. Olha que mensagem de paz, de fé, de resgate dessa pessoa. Pela justiça que praticou, viverá. Então essa pessoa vai viver, essa pessoa vai ter a oportunidade, né? Para não falar que eu só falo mal, eu falei aqui o que pode acontecer se essa pessoa realmente se converter, se arrepender, te pedir desculpas para Deus, ter uma mudança de comportamento a olhos nus e para Deus Todo-Poderoso, né? Porque Deus, ele sonda os corações, né? E se Deus realmente vê que o coração daquela pessoa se tornou de carne, se tornou um coração ensinável, né? Eu falo muito disso para os irmãos, que nós, ovelhas,
A diferença de nós, ovelhas, para os lobos é que o nosso coração é um coração ensinável. Né? Quando Deus diz, olha, você precisa melhorar isso, você precisa fazer aquilo, você não age com rebeldia, você obedece. Você obedece, né? Bom, e agora, eu não sei se vai dar tempo, eu ia ler um texto em Jeremias, mas não tem problema se não der tempo não, tá bom? O que eu devo fazer, né? Então agora a gente vai entrar na última parte da nossa live. O que eu devo fazer pelo perverso, né? Já mostrei, já falei, já demonstrei com a minha própria vida. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? É forte. Pode ser que algumas pessoas não vão concordar. Por isso que eu já vou até abrir a palavra aqui, tá bom? Já vou colocar aqui. Olha, Deus até deu aqui um versículo, eu nem ia ler esse. Maldito quem confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu nem ia ler esse versículo, mas ele caiu aqui. Enquanto eu tô procurando o de Jeremias. Maldito homem que confia do homem, e você coloca a sua confiança nele. Tá bom? Eu vou colocar primeiro aqui em qual situação que Jeremias escreveu esse capítulo. E eu estou falando do 11, tá? A irmã falou de aliança, e eu vou falar alguma coisa sobre aliança. Em qual situação que Jeremias escreveu esse capítulo? O povo começou a querer fazer postes ídolos para adorar, né? Então o povo começou a entrar em desobediência. E o que é isso? Na palavra diz que não há outro Deus que não seja o Criador, que não seja o Altíssimo. E o povo começou a fazer postes ídolos, começou a fazer rostos em pedras e adorar, né? E a aliança com Deus sobre o povo foi violada. Foi violada. E Jeremias trouxe uma passagem aqui que eu acho muito pertinente, porque quando a gente fala de aliança, a gente fala de uma promessa, né? Alguém que te prometeu algo, alguém que assinou um contrato e falou, olha, eu vou fazer isso, eu prometo fazer isso. Então, o povo quebrou essa aliança através da idolatria, tá bom? E olha só o que Deus Todo-Poderoso diz, porque Jeremias fica muito triste. Você imagina, você é o profeta de uma nação, você é aquele que traz o maná dos céus, você é aquela pessoa que é uma pessoa que traz as bênçãos do Pai através de palavras, né? Eu imagino que ele deve ter ficado muito triste quando ele começou a andar pelas aldeias, pelos acampamentos, pelas ocas, né? Ali eles construíam, eles eram nômades, né? Então eles construíram ali casas, tendas. Você imagina ele passando e em cada uma ele vê uma pedra com uma feição de rosto, ele vê pessoas se ajoelhando e orando e clamando sobre estátuas, né? Adorando estátuas, adorando imagens, adorando deuses pagãos. Né? Inclusive mais para frente, de repente eu posso falar sobre a deusa Diana, né? Que foi quando o apóstolo Paulo chegou em Éfaso e encontrou muitas mulheres, e era uma deusa que era muito adorada por mulheres, e é por isso que Paulo diz para as mulheres ficarem caladas na igreja, era por causa daquela situação, e não por causa que as mulheres não podem falar no culto, não podem pregar, né? E muitas pessoas levam aquilo tão a sério, para vocês verem como que a religiosidade ela cega, né? Tem gente que pega essa passagem de Paulo e acha que a mulher não pode subir no púlpito. Nem sei por que eu estou falando isso, mas pode ser que alguém tenha essa dúvida, né? Que Paulo diz que no culto solene que as mulheres não falam. Não foi para dizer que as mulheres nunca podem falar no púlpito. É que naquela situação o povo estava passando sobre uma época de idolatria. E a deusa Diana conquistava, né, as mulheres primeiramente. E para que as mulheres não corrompessem ali o culto que era feito a Deus, porque as mulheres elas estavam sendo convencidas que precisavam adorar a deusa Diana, Paulo falou naquela oportunidade para que as mulheres não falassem.
Porque Paulo sabia que lá em Éfeso, especificamente naquela cidade, estava tendo um movimento muito grande de adoração à deusa Diana. Outro dia eu posso falar sobre isso, tá bom? Outro dia eu posso falar sobre isso. Eu não quero fugir do assunto da live. Mas o que eu quero dizer aqui é forte. Algumas pessoas não vão concordar comigo. E tá tudo bem, não tem problema. Tá? Na palavra diz que toda palavra, toda profecia, tudo que você escuta, você precisa confirmar. Tá? Então, entre no seu momento ali com Cristo, no seu momento a sós com Deus, questione se o que eu estou falando aqui realmente cabe na sua situação. Tá bom? Não sou a dona da verdade e muito menos eu quero aqui corromper algo que de repente Deus já colocou no seu coração o contrário. Mas o que eu tô querendo dizer essas pessoas, esses perversos, esses lobos, eles já tiveram a oportunidade da vida deles no momento que te conheceram. E não importa qual foi a relação que você tem com essa pessoa. Familiar, de trabalho, relacionamento amoroso, compra e venda de algo, essas pessoas já tiveram oportunidade de conhecerem um pouco de Cristo através da sua vida. Já tiveram oportunidade de ver milagres acontecendo na sua vida. Já tiveram oportunidade de ver como é servir a Deus. A irmã tá falando aqui que fiz aniversário ontem e nem lembrou, fiquei triste. Não se entristeça com isso, amada. Eu acabei de assistir um vídeo da minha mentora. Ela estava falando sobre uma traição que ela sofreu no trabalho essas semanas que passaram. E aí as pessoas relembraram ela. Mas Dr. Ramani, né? Ela chama Ramani, ela é norte-americana, mas ela tem descendência da Índia. Né? As pessoas começaram a falar com ela. Veja bem, uma amiga específica dela já chegou e falou para ela: mas não é você que nos ensina que essas pessoas, não, a gente não pode personalizar o que essas pessoas fazem conosco, que essas pessoas fazem isso com tudo e com todos. E isso virou uma chave na cabeça dela. Passa o link sim. Se você fala inglês, se você consegue entender inglês, eu recomendo, tá? 80% do conteúdo que eu estudo, até mais de 80%, é em inglês, né? É por isso que muitas das vezes eu não coloco a fonte aqui. Vou te passar então, tá bom, Lani? Eu te passo sim. Ela chama Ramani. Você coloca lá DR Ramani que você vai aparecer, tá? Ela é doutora, pesquisadora, psicóloga, com PhD, inclusive, em narcisismo, tá? Ela é especialista em narcisismo. Ela é a minha mentora, tá bom? Ela é a minha mentora. Uma das, né? Eu tenho um outro também. Mas, o que eu quero dizer com isso? Não personalize. Essas pessoas perversas, ruins, cruéis, não estão nem aí para você. Não estão nem aí para os seus sentimentos. Não estão querendo saber se você vai chorar depois, se você vai fazer algo errado depois, ou se você vai, não sei, se aquilo te feriu, te machucou, te derrubou. Essas pessoas não estão nem aí se as coisas que eles ou elas falam vão ativar gatilhos emocionais na sua mente e que você vai começar a relembrar de coisas que aconteceram na sua infância e aquilo você começa a ficar angustiado, depressivo, e aí entra o estado de depressão. Porque muitas pessoas são ativadas por companhias perversas. Né? E quando eu falo do perverso, aqui eu estou falando especificamente do narcisista, que é mestre, não só da manipulação, mas em te fazer se sentir mal, em transformar algo que você falou ou fez, pode ter sido 20 anos atrás, em algo cruel e te culpar por aquilo. Um dia nós vamos fazer uma tarde de testemunhos, tá bom, Lani? Vamos sim, vamos fazer um dia de tarde de testemunhos. Eu já estou terminando.
E a palavra que eu tenho para você hoje é, como esse canal é um canal cristão, é um canal de pessoas que querem buscar a espiritualidade, querem buscar mais da presença de Deus, querem andar no caminho correto. Hoje a palavra que Deus está dizendo, que está falando, é: não ore mais por essa pessoa. Não ore mais por esta pessoa. Jeremias estava muito entristecido, porque ele já tinha passado noites em claro, em oração, derramando na presença do Deus vivo por misericórdia. Mas Deus começou a perceber que isso estava enfraquecendo o profeta. Afinal de contas, coloco sim o link dela. É porque o meu chat aqui não tá permitindo que eu mande mensagens, tá bom? Eu não tô conseguindo mais mandar mensagens. Eu não sei por quê, tá? Eu preciso, inclusive, começar a pesquisar por que eu não tô conseguindo mandar mensagens, tá? Mas eu coloco nos stories. Acho que fica mais fácil, né? Eu coloco nos stories quando a gente finalizar aqui, tá bom? Coloco sim. Se você falar inglês, se você entende inglês, ela é uma das minhas mentoras, tá? Eu aprendi muito com ela, muito com ela. As minhas terapias com ela são, assim, eu não tenho nem palavras. É a pessoa que me acordou. É uma pessoa que me acordou. E ela não é religiosa. Inclusive, acredito que a religião dela seja outra. Ela nem é cristã, tá? Então, ela é pura e simplesmente profissional naquilo que ela faz. Tá bom? Ela não é uma mentora espiritual. Ela é simplesmente uma profissional da área da terapia cognitiva para quem passou por abusos com narcisistas. Tá bom? Então ela não é uma mentora espiritual. Ela é simplesmente psicóloga, onde ela trata todos os males que aquela pessoa fez com você. Tá bom? A Lani tá falando aqui. Deus me revelou assim, que divorciei, que não era para eu orar por restauração. Glória a Deus, irmã Lani. Deus, presta muita atenção, gente. Rejeição é proteção divina. Se Deus permitiu que houvesse a quebra da aliança, e o divórcio é uma quebra de aliança, se Deus permitiu que houvesse esse rompimento, é um livramento. Aceite isso. E mais, e eu digo mais, eu já vou ler o versículo onde eu vou falar sobre isso. Não ore mais por essa pessoa. Essa pessoa, obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo tá me incomodando muito em falar isso para algumas pessoas aqui hoje que ainda estão dando murro em ponta de faca. O Espírito Santo tá falando o seguinte: essa pessoa já escolheu de qual lado está e não é o seu. Olha que forte isso, gente. Olha que forte. Essa pessoa já escolheu qual lado está e não é o seu lado. Não é o seu lado. Essa pessoa escolheu permanecer nas traições, nas mentiras, em tirar vantagem de todas as situações das pessoas. Essa pessoa já teve oportunidade, gente. Desde o início da live eu estou falando isso. Essa pessoa já teve oportunidade de saber como é ser uma pessoa boa, empática, honesta, uma pessoa que serve a Deus. Mas essa pessoa escolheu permanecer do jeito que é. Por isso, com todas as letras, eu preciso te falar, você não pode mais, você não precisa mais orar por essa pessoa. Deus teve misericórdia da vida do profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias não estava aguentando mais. Ele estava tão entristecido com o povo adorando a deuses pagãos. Ele estava tão entristecido com o povo ignorando as profecias, ignorando o poder do Deus vivo e tentando ali convencer aquelas pessoas que elas estavam erradas. Deus, em toda as misericórdias, teve toda a compaixão de Jeremias e disse... E agora eu vou ler para os irmãos aqui. Eu vou ler o Jeremias 11, eu vou ler o 8, eu vou ler aqui alguns versículos, eu vou começar no 8, tá? Eu vou ler alguns versículos onde vocês vão entender bem do que eu estou falando.
Falando sobre o povo, não atenderam nem inclinaram o seu ouvido. Isso é Jeremias, as profecias do profeta Jeremias. Antes, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. E essa é a questão da live hoje. Essa pessoa já escolheu qual lado que é. E aqui tá falando que essa pessoa escolheu andar segundo a dureza do seu coração maligno. Quem quiser a referência, Jeremias 11:8. Pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, e a qual lhes ordenei que cumprissem, mas eles não cumpriram. Essas pessoas não cumpriram a aliança. Essas pessoas estão debaixo da aliança de paz. Todos nós estamos debaixo da aliança de paz que Deus tem para conosco. Porém, essas pessoas não quiseram escolher o melhor lado. E você, nada que você fizer, pode fazer essa pessoa mudar. E tem mais. Tornaram as maldades de seus pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança, que eu fizera com seus pais. Essas pessoas violaram a aliança de paz, de amor, que Deus tinha sobre os pais dela. Violaram essas alianças. Não quiseram mais continuar servindo ao Deus vivo. Preferiram colocar estátuas, colocarem pedras sobre pedras e adorarem deuses pagãos. Gente, foi uma escolha dessas pessoas. Foi uma escolha dessas pessoas. Desculpa, gente, eu não vou conseguir ler todas as mensagens, tá bom? Glória a Deus. Eu passei por todo tipo de abuso, sinto muito. Amém. Pedidos de oração, o Espírito Santo está tomando nota, tá bom? Glória ao Deus vivo, amém, amém. Glória a Deus, amém. Deus é maravilhoso. Não ore mais por essa pessoa, em nome de Jesus, gente. Deus teve misericórdia do profeta Jeremias e vocês vão entender por que aqui. E agora eu vou ler o 12. Então, as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém estes, de nenhuma sorte, os livrarão do tempo do seu mal. O que Deus está falando nesse versículo específico? É que não adianta essas pessoas adorarem outros deuses e procurarem a saída, procurarem a libertação deles próprios em outros deuses. Né? Inclusive aqui até menciona acendendo incensos, né? Eu já expliquei aqui para os irmãos que o incenso ele era utilizado para chamar por outros deuses dentro do ambiente, né? É por isso que o cristão jamais deve queimar incenso, mas eu nem vou entrar aqui nessa discussão, tá bom, gente? Porque eu deixo isso para uma outra live, tá bom? Mas se você tem essa prática, estude um pouquinho mais a respeito disso, tá bom? A Lani está falando que hoje ela ora e luta por ela própria. Glória a Deus por isso, minha amada. Que Deus te fortaleça cada vez mais. A Kathleen está falando, meu ex-marido sumiu de vez. Até o celular não existe mais. Perdi o contato total e o meu filho sofre. Eu sinto muito, Kathleen. Sinto muito. Ore muito pela vida dele. Peça muita sabedoria e entendimento para Deus, para como você deve agir nessa situação, como você deve consolá-lo, como você deve tratá-lo, tá bom? Peça sabedoria a Deus. E agora, deixa eu ver aqui, o último versículo que eu vou ler nessa tarde é o 14. Jeremias 11:14. Tu, pois, não ores por este povo. Chega de orar por esse povo. Deus Todo-Poderoso, gente, olha que forte isso, falou para o profeta Jeremias, pare de orar por esse povo. Gente, isso é muito forte, estou arrepiando toda. Isso é muito forte. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor. Quer dizer, para de fazer campanha de oração, para de fazer campanha de jejum, de propósito, disso, daquilo, de parar de comer isso, de parar de fazer aquilo. Pare com o clamor. Nossa, que forte isso, gente. Começou até a chover. Aviso de Deus, bênção. Acabou de começar a chover, olha isso. Manifestação de Deus, manifestação de Deus. Porque não os ouvirei. Gente, eu tô arrepiando toda. Deus está falando aqui que se você continuar orando, ele não vai mais ouvir. Nossa, é muito forte isso, gente. Eu não vou mais ouvir.
Se você orar mais a respeito dessa pessoa, dessa situação, disso eu não vou mais ouvir, porque não os ouvirei, eu não vou mais ouvir. Para, por favor, pare. Quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Chega, eu não vou mais ouvir. Deus, gente, é muito forte isso. Deus Todo-Poderoso teve misericórdia da vida do profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias já estava num estado avançado de tristeza. Ele não estava mais aguentando. Ele já estava enfraquecido e Deus viu, se compadeceu. Deus viu que o povo não ia mais mudar, que o povo já estava com o coração já endurecido. Inclusive, Deus fala aqui com todas as palavras: eu não vou mais ouvir a sua oração, Jeremias. Para de clamar pelo povo. Chega! O povo já tomou lado. O povo já decidiu. O povo não quer saber de aliança. Já foi quebrada a aliança. Para de orar. Segue sua vida. Faltou só falar isso, né? Segue sua vida, gente. Se você puder ler o capítulo todo de 11 de Jeremias, você vai entender melhor do que eu estou falando. Siga a sua vida. Segue. Só faltou fazer isso. Só faltou falar isso. E para finalizar a nossa palavra aqui, eu vou ler os versículos 18 e 19. E aí a gente encerra a live, combinado? Versículos 18 e 19. E aí a gente vai encerrar. Gente, que palavra forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Lutando sozinha, pois é bem assim mesmo. Glória a Deus, Lani. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus teve misericórdia do profeta Jeremias, que estava já num estado de tristeza profunda. Ele não aguentava mais e Deus falou: pare de orar. Verdade. Vocês lembram que Samuel, bem lembrada, a irmã Lani está falando aqui, lembre quando Samuel ficou entristecido e na palavra diz que ele entrou em um estado de, como é que a gente fala isso? Quando uma pessoa morre, a gente fica num estado de, eu não lembro como é que fala isso em português, gente, mourning, eu não sei, não é murmurando, é estado de luto, lembrei, luto. Samuel começou a ficar meio que num estado de luto, depressivo. Porque Saul não queria seguir. Saul escolheu o lado dele. Teve um momento, inclusive tem um versículo na Bíblia que fala que tem um dia em específico em que o Espírito de Deus sai de Saul. Eu não me recordo aqui de cabeça qual é esse versículo. Existiu um dia, um momento escolhido ali que não teve jeito. O Espírito de Deus saiu de Saul e ali não era mais Deus falando. Foi quando Saul começou a procurar as cartomantes, os adivinhos. Na hora que o coração de Saul cogitou, olha que profundo isso, gente. Por isso que eu falo para vocês, gente, se você tem o hábito de ler cartas, se você tem o hábito de ler horóscopos, tarô, essas coisas todas, no momento que Saul colocou na cabeça: vou lá procurar o adivinho, vou lá procurar a adivinha. Nesse momento, nesse exato momento, tem um versículo, eu não me lembro de cor. Nesse exato versículo que o coração de Saul decidiu procurar adivinhos, o Espírito de Deus, né, a palavra diz que o Espírito de Deus deixou Saul. E aí, né, a história, muitas pessoas já sabem o que foi que aconteceu. O Espírito de Deus tem que estar a todo momento do nosso lado, gente. Não queira por um segundo sequer estar longe da presença do Deus vivo. Glória a Deus, glória a Deus. Relampejou aí, Kathleen? Pois é, aqui começou a chover. Glória a Deus, aleluia. Mandaram eu fazer campanha de Salmo 91. Você pode fazer campanha do Salmo 91, do Salmo 121, do Salmo 37, do Salmo 52. Você pode fazer campanha do Salmo 15, de todos os salmos, dos 150 salmos. O Senhor está falando nessa tarde para você. Essa pessoa já escolheu qual lado quer ficar. Essa pessoa já escolheu qual lado que quer ficar e não é ao seu lado. Só fala, só responde quando quer. Normal. Glória a Deus. Eita, a Ferreira tá falando aqui que cair aqui, de repente Deus fala. Amém. Glória a Deus por isso. Já permaneça, já siga o canal, tá bom?
Já não estou a aguentar desse desprezo dentro de casa. O tratamento de silêncio, ele é muito dolorido. Uma pessoa que a gente ama não falar conosco é muito dolorido. Isso, na minha profissão, a gente fala que é abuso psicológico. Abuso psicológico, tá bom? Eu entendi assim que entrei naquele avião para vir embora, que eu estava como Jeremias, entristecida. Glória a Deus, irmã Lani. Luto, isso, a Suzy colocou aqui, luto. Eu não tava lembrando da palavra. Por que você só fala do Antigo Testamento? Se Jesus já cumpriu tudo, não entendo. É porque o Velho Testamento, grava isso no seu coração, tá bom, Quinho? O Velho Testamento traz sabedoria. Sabedoria. O Velho Testamento nos traz sabedoria. E eu falei sobre Mateus 10:16 aqui, tá bom? Então não foi só o velho que eu falei do novo também, tá bom? Glória a Deus, amém. Sim, exatamente. A Suzy colocou aqui, 1 Samuel 12:15. Obrigado, viu, irmã? Eu não tava me lembrando de cabeça aqui qual era o versículo. Muito obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ganho o suficiente e vou ganhar muito mais para honra e glória do nome do Senhor, tá bom, Quinho? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. E para a gente finalizar a nossa leitura aqui do profeta Jeremias, eu vou ler os versículos 18 e 19, tá bom? Quem quiser acompanhar comigo, Jeremias 11, 18 e 19. Jeremias 11, 18 e 19. O Senhor me fez saber, e eu o soube então, que me fizeste ver as suas maquinações. Aqui, Jeremias começa a ter um espírito de discernimento. E o que é isso? Ele começou a ganhar do Espírito Santo o presente de saber o que o povo estava maquinando por trás dele. Tá? Então o Senhor me fez saber e eu soube das maquinações que o povo estava tramando. Quantas vezes eu já disse para vocês, eu já disse aqui para os amados, que se você entrar em comunhão com o sagrado, se você entrar num jejum, oração, quantos testemunhos a gente já teve aqui nas nossas lives do jejum? Para quem não sabe, todo dia 1º, 2 e 3 do mês, nós fazemos jejum e oração aqui no canal. Quantas pessoas começam a sonhar, começam a descobrir as coisas que pessoas estavam maquinando por trás delas, tá? E aqui, Jeremias começou o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, começou a tocar e a ele saber do que estava realmente acontecendo. Porque até então ele estava tendo piedade do povo. Mas aí Deus Todo-Poderoso permitiu com que ele soubesse das traquinagens. Assim como eu tenho certeza absoluta de que muitas pessoas aqui já começaram a serem tocadas, já começaram a, de repente, entrar sem querer ver uma mensagem daquela pessoa, conversando com outra pessoa, sem querer no seu trabalho você viu ali um acordo, um contrato, um combinado, que não foi o que tinha sido acordado com você. Deus Todo-Poderoso, ele começou a mostrar para Jeremias que, na verdade, o povo estava maquinando o mal contra a palavra de Deus, contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas, eu já perdi as contas de amados aqui do canal, que já me mandaram mensagem, que já me mandaram aqui no chat. Olha, fiz jejum, fiz oração, descobri que a pessoa estava fazendo isso, aquilo. Olha, sem querer eu vi na rua o fulano dando com a mão dada com a ciclane, que não sei o que. Deus revela, o Espírito da verdade te visita. É por isso que o jejum e a oração é tão importante, meus amados. Por isso que estar em conexão com o Pai é tão importante, porque você sai de vítima, de traído, de enganado, para controlador da situação. Porque quando você é visitado pelo
Espírito da verdade, você começa a saber do que se trata realmente, o que realmente está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, dentro da sua família. Você começa a ver, eu presenciei isso. Familiares que eu tinha respeito e que não têm respeito nem a mim nem ao meu filho. Eu presenciei isso. Deus Todo-Poderoso me mostrou na minha frente pessoas que eu achava que era ovelha, mas infelizmente não são. Peça Espírito da verdade para te visitar. Tá bom? A Marta tá falando aqui, sonhei que estava sendo beijada por um homem casado, misericórdia, eu não vi o rosto dele, principalmente sonhos que você tem, que você tá tendo aliança com uma pessoa que você não vê o rosto. Eu tava falando pros amados aqui na semana passada, né, do sonho que eu tive, que eu estava num castelo, que eu subia as escadas, que eu estava vestida de noiva e que eu ia me casar, mas eu não sabia, eu não via o rosto da pessoa. Tome muito cuidado com sonhos assim. Eu já falei para os irmãos aqui, e na live de maldições hereditárias eu vou explicar melhor a respeito disso. O inimigo tenta a todo momento que você faça acordos, contratos, pactos, renove pactos, alianças que os seus ancestrais fizeram. E para terminar a live, eu vou ler o verso 19. Presta atenção nisso, gente. Esse versículo é para fechar a nossa tríade, né, de lives sobre ovelhas e lobos, tá bom? Então, assim, com esse versículo, eu fecho a nossa tríade de lives sobre ovelhas e lobos. Prestem muita atenção. Aqui é o profeta Jeremias, tá bom? Eu tô lendo Jeremias 11, 19. Eu era, passado, hein? Era como manso cordeiro. Então o profeta Jeremias era todo amor. Ele era todo misericórdia. Ele era todo bonzinho. Como eu não gosto dessa palavra. Não gosto, até arrepio quando alguém fala isso. Ele era bonzinho. Ele era manso. A palavra de Deus diz que ele era como um cordeiro manso. Era. Presta atenção. E agora eu quero que você se coloque no lugar dele, tá bom? Porque antes você era um cordeiro manso. Você antes era uma pessoa inocente, uma pessoa que não via maldade em nada. Você era uma ovelha mansinha, boazinha, que falava sim para todo mundo, que fazia favor para todo mundo, que falava amém para todo mundo e que não manifestava sua própria vontade a favor dos demais. Afinal de contas, a gente tem que agradar todo mundo. A gente acredita nessa mentira que todo mundo tem que gostar da gente. Então ele era um manso cordeiro. E agora o que ele é? Presta atenção. Que é levado ao matadouro. Isso é forte, hein? Ele se coloca no lugar daquela ovelha que está sendo levada para o matadouro. Porque as pessoas só veem ele como uma presa. Como alguém que deve ser sacrificado. Porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim. Eu não sabia. Você sabia? Eu te pergunto, quando você assinou ali aquele contrato, quando você colocou aquela aliança no dedo, você sabia que você estava fazendo um acordo, um contrato, um combinado, uma aliança com um lobo? Você sabia? Eu não sabia. Eu não sabia. E Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Tá bom? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, por favor, que toda religiosidade possa ser quebrada no seu coração. Eu não posso casar de novo. Eu não posso ter mais ninguém. Eu não posso fazer isso porque em 1900 em Guaraná de Rolha eu casei e aí descobri não sei o quê, mas eu tenho que ficar... Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Por favor, deixa a religiosidade cair, tá bom? Eu não sabia que tramavam projetos contra mim. Jeremias não sabia, gente. Não sabia. Dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto. Olha isso. Porque Jeremias, por ser um profeta, ele era uma árvore frutífera. Né? As profecias dele, as palavras dele vinham do trono de Deus. Né? Era um profeta muito abençoado. A ele cortemo-lo, olha isso. Então as pessoas estavam planejando tirar ele ali do cenário. O que quer dizer isso?
ceifar a vida dele. As pessoas estavam planejando tirar, cortar, destruir a vida de Jeremias. Então o povo maquinava a destruição da vida de Jeremias. E assim dizia o povo: destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemo-la da terra dos viventes. Planejavam acabar com a vida dele. E não haja mais memórias do seu nome. Oh, gente. Fechamos com chave de ouro essa sessão de lives sobre ovelhas e lobos. Essas pessoas estão maquinando o seu mal, quiçá terminarem com a sua vida. Por isso, de todo o coração e com todo o entendimento e toda a sabedoria que o Espírito Santo nos visitou nessa live, coloque na presença de Deus, coloque no altar de Deus, coloque no seu momento de devocional com Deus, coloque ali aquele momento que você tem em especial, onde você se derrama na presença do Deus vivo, se você se humilha na presença do Deus vivo, quando você fecha a porta do seu quarto, fala: Senhor, essa palavra é para mim. Peça sabedoria para Deus, peça Espírito da verdade, porque quando o Espírito da verdade nos visita, não fica pedra sobre pedra. Tem uma expressão assim, né? Não fica. Tudo começa a ser revelado a você. Sonhos, visões. Pessoas que nem falam com você te abordam, te ligam. Olha, eu sei que tem um tempo que a gente não se fala, mas eu precisava te alertar de algo. Quando o Espírito da verdade nos visita, fica tudo às claras. E assim como aconteceu com o profeta Jeremias, ele começou a descobrir que tramavam contra a vida dele, tramavam destruí-lo, tramavam ceifar todo aquele trabalho, tudo aquilo que ele dedicou para o povo. O povo estava sendo ingrato com aquelas palavras que tinha direto do trono de Deus através da boca de Jeremias. O povo estava sendo ingrato. E um povo ingrato é um povo sem caráter. Não existe caráter sem gratitude, sem ser grato a tudo que você tem. Amém, glória a Deus, amém. Aqui ela está falando que Deus revelou tudo em sonhos a ela. Eu acredito, porque eu já descobri muitas coisas em sonhos também. Glória a Deus, sempre profético na vida das pessoas, coisas boas vêm do Espírito, glória a Deus, amém. Fiz campanha de Efésios 6. Quando acabei, sonhei com a aliança de casamento sendo quebrada. Olha isso, sonho profético, irmã Vi. Sonho profético. É sinal que a pessoa que você tem uma aliança, essa aliança hoje não é a aliança da eternidade. Quem sabe não é a pessoa que vai passar com você toda a eternidade. Porque a aliança da eternidade, ela não tem fim, né? O símbolo da aliança são duas alianças assim. Acho que fica mais fácil assim. Não são dois assim, o símbolo da aliança? São duas alianças conectadas. Quando uma é quebrada, não é mais aliança. Não é mais aliança eterna. Isso significa que você não precisa passar mais a eternidade com essa pessoa que quebrou a aliança. Gente, para mim isso é simples. Para mim isso é claro como cristal. Claro como cristal. E se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar muitas e muitas e muitas alianças quebradas. Sábado à noite eu tô fazendo live, tá bom, Kathleen? Tô fazendo sábado à noite, tá? Eu acredito que sábado agora vai ter. Vamos ver, se tudo der certo vai ter sim. Glória a Deus, a família só me culpa. Muito comum isso, muito comum. Porque essa pessoa fala como se você fosse o culpado, a culpada das situações estarem do jeito que está. Amém, glória a Deus. Amém, irmão João Paulo, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Estou fazendo tratamento de ansiedade. Faça tratamento mesmo, gente. Vai lá do meu canal profissional. Nós vamos ter em abril umas sessões de mentoterapias. Eu vou tratar sobre crise de ansiedade, sobre depressão. Vou tratar sobre culpa. Né? Muitas pessoas carregam uma culpa enorme, acham que se tivessem feito diferente, algo teria mudado nessa pessoa, né? Acha que deveria ter agido de uma forma diferente, que se porventura tivesse agido assim o assado, que teria salvo aquele relacionamento. Então, nós vamos ter uma série de lives no meu canal profissional. Se você não me segue, me siga lá no meu canal profissional. Vou deixar também o link
nos stories, tá bom? Aqui, entre nos stories, eu vou deixar tanto da Dr. Ramani como do meu canal profissional também, tá bom? Glória a Deus. Eu pedi para Deus revelar uma coisa que fizeram contra minha filha. Fiz jejum e eu sonhei. Vocês estão vendo aqui testemunhos que o Espírito da Verdade, quando você clama a Deus por misericórdia, o Senhor nos agracia com o Espírito da Verdade e aí nada fica velado, nada fica por trás. Obrigado pelo coração, irmã. Muito obrigada. Deus abençoe. Vocês estão vendo, vocês estão percebendo que quando a gente pede por misericórdia, por sabedoria, por entendimento, quando a gente pede por uma ajuda, porque muitas das vezes a gente está numa situação assim, mas a gente não pede ajuda para Deus. A gente acha que a gente pode resolver. Não, eu vou resolver, eu vou fazer com a minha própria mão. E aí a gente dá com, na minha terra fala, dá com os burros na água. Se afoga, não dá conta, porque o que está nessa pessoa é muito maior do que você. É muito maior do que você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Eu espero que essa live encontre mais vidas precisando desta palavra. Essa live eu vou subir, apesar de eu estar toda suada aqui, não tem problema. Eu vou subir ela no YouTube, tá? Porque eu acredito que esse material vai ajudar muitas vidas, não só agora, mas daqui pra frente. Tá? Vou subir ela no YouTube. O nome dela vai ser Não Ore Mais por Essa Pessoa. Tá bom? Vou subir essa live pro YouTube. Se você não me segue no YouTube, vai lá no meu canal, lá no Leãozinho, tem o link do canal do YouTube. Tem um link. Me siga lá. Lá tem palavras proféticas, lá tem replay de algumas lives e essa vai ser uma das que eu vou subir, tá bom? Amém, Vi. Deus abençoe. Eu estou lendo pedidos de oração aqui, amém. Quem não sabe, né? Eu sou intercessora desse canal, então se você tem um pedido de oração, se você quer alguém que interceda sobre a sua vida, uma pessoa que eu oro por todos os seguidores do canal, né? Então uma vez você é inscrito, você estará no nosso caderno virtual de orações, né? Que tem todos os seguidores, e quando você coloca um pedido aqui, eu leio com os meus olhos e eu intercedo nas tardes, nas madrugadas, a hora que der, a hora que o Espírito Santo me tocar. E aí eu intercedo por todos os seguidores. Amém. Glória a Deus. Então participe do nosso livro, do nosso caderno virtual de oração. É só você se inscrever nesse canal. Uma vez inscrito, você estará debaixo das minhas orações, tá bom? Espero que Deus Todo-Poderoso tenha tocado o seu coração neste dia, nesta palavra. Eu espero que, se você tiver um coração ensinável, eu tenho certeza absoluta que você aprendeu muita coisa nessa live. E o meu desejo é que a santa e boa vontade do Deus vivo seja manifesta na sua vida, hoje e sempre. Amém? Amo vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Feliz Dia das Mulheres para nós, tá bom? Beijo, tchau, tchau.